Só no ano passado, em todo o Brasil, a Justiça do Trabalho recebeu quase 80 mil ações relacionadas a assédio moral. E, além disso, casos de assédio sexual e de discriminação em empresas também são comuns no país. Para a gente entender melhor o que significa isso na prática, quais as penas previstas por lei, nós convidamos a advogada especialista em direito do trabalho, Carolém Gualda. Você pode participar, mande sua pergunta pelo WhatsApp 99313-9599. Carolém, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom dia a todos, foi um prazer. Queria começar detalhando e conceituando mesmo cada tipo de assédio, lembrando sempre relacionado ao ambiente de trabalho. Assédio moral, por exemplo, então, o que caracteriza? Bom, o assédio moral, ele é uma conduta praticada por um agressor, o assediador, que visa ofender, que visa humilhar, que visa discriminar muitas vezes, porque a discriminação pode ser uma forma de assédio, né? Então, no ambiente de trabalho, e que isso afete o trabalho desse profissional. Então, o assédio, ele pode se dar, por exemplo, de um chefe para um subordinado, no intuito de isolar esse profissional, deixar ele longe das atividades, ou então praticar humilhações, ou então passar para ele tarefas abusivas, ou esse assédio moral pode se dar entre colegas de trabalho, pode se configurar inclusive como uma forma de bullying mesmo, né? Então, o assédio moral, ele pode ali acontecer tanto de uma maneira vertical como horizontal, então de chefe para subordinado, ou entre colegas de trabalho. Só que o que é importante é que o assédio moral é uma conduta reiterada. Então, são práticas que acontecem com muita frequência, então de uma maneira reiterada. Já o assédio sexual, de uma maneira um pouquinho diferente, ele tem uma conotação sexual. Então, é uma conduta abusiva do agressor, né, perante uma vítima, só que essa conduta não precisa necessariamente ser reiterada. Então, esse é um outro ponto que diferencia o assédio moral do sexual. Então, além dessa conotação sexual que visa ali ofender, humilhar a pessoa, ou então ter atos, condutas inapropriadas no ambiente de trabalho, essa conduta pode ser por um ato único, né? Eventualmente ele é tão forte, tão agressivo, que ele pode se configurar um assédio sexual por um ato só, não precisa dar reiteração. E a discriminação, Carolém? Bom, discriminação é um outro ponto muito importante. Ele é uma forma de agir perante os colegas que o agressor ele tenta humilhar aquela vítima da discriminação por motivos de etnia, de raça, de cor, de origem, de idade, de gênero. Então, são vários fatores que podem originar a discriminação. Então, ela também acontece ali no ambiente de trabalho com o intuito de prejudicar aquele profissional perante o seu ambiente de trabalho. Então, o intuito do agressor perante a vítima, que é o discriminado, é afastar esse trabalhador, que é essa vítima, com essa conotação em razão desses fatores, né, que podem ser por etnia, por idade, por gênero, enfim, são diversos fatores que podem originar a discriminação no ambiente de trabalho. Agora, além das sanções administrativas dentro da empresa, essas condutas também se configuram crime? Sim, muitas dessas condutas podem se configurar crime. O assédio sexual pode se configurar crime, né, a depender da situação. A discriminação também pode, e aí vai depender muito especificamente da situação, do caso, como aconteceu, que tipo de discriminação se deu. Essa discriminação em razão da raça, por exemplo, ela pode vir a configurar um crime em razão da etnia, de cor. São vários crimes que podem ser tipificados, e por isso é muito importante a análise de um profissional da área do direito, né, a respeito do fato em si, do que aconteceu, para poder orientar aquela vítima a respeito de qual conduta ela deve adotar, né, a depender especificamente da situação que aconteceu.
Caroline, a gente está recebendo muitas perguntas aqui de espectadores e a maior parte relacionada a assédio moral. Vou fazer algumas aqui, algumas coisas você até já pincelou, mas acho importante detalhar um pouquinho mais e também valorizar a participação do pessoal que está acompanhando aqui com a gente. A Jéssica, não disse de qual cidade, pergunta: o superior gritar com um funcionário com xingamentos é assédio moral? Sim, uma situação dessa pode sim ser configurado assédio moral, mas é importante um ponto que eu mencionei no começo, que o assédio moral ele é uma conduta reiterada. Então, se essa conduta do chefe perante o seu empregado, seu subordinado, for uma conduta reiterada, certamente ele vai se configurar um assédio moral. Se for uma conduta isolada, aconteceu uma vez só, ele pode configurar um dano moral para esse trabalhador. Então, ele vai ter uma diferençazinha ali na hora de eventualmente questionar judicialmente essa empresa ou esse ofensor, mas ele pode ser um dano moral, não necessariamente um assédio moral. Algumas pessoas não estão se identificando aqui, mas acho que a pergunta é pertinente. Ó. Meu chefe não me delega tarefas e eu tenho ficado ocioso no trabalho. Pode ser considerado assédio moral? Sem dúvida, sem dúvida. O afastamento de um trabalhador, tirar todas as tarefas dele, deixá-lo ocioso ali num canto, muitas vezes sem receber informação a respeito do trabalho, ou então o chefe pratica toda a comunicação a respeito da equipe e isola esse profissional. Então, tudo isso pode sim configurar um assédio moral. Da mesma forma, se o chefe faz o contrário, ele sobrecarrega de uma maneira fora do comum esse profissional com trabalho extra, pede prazos muito curtos para que ele entregue esse trabalho, que são praticamente impossíveis de serem cumpridos. Então, essas situações podem sim se caracterizar assédio moral. O funcionário que sofreu assédio ou discriminação, o que fazer, quais os primeiros passos, a quem recorrer? Bom, sempre é importante o profissional procurar a empresa, né? A gente tem já recentemente uma lei que foi criada, que é o Programa Emprega Mais Mulheres, e nessa lei, que já começou a valer desde março desse ano especificamente, ela determina que a empresa crie um canal de denúncias. Então, esse profissional que sofreu um assédio, ele pode entrar em contato através do canal de denúncias da empresa e fazer a denúncia de uma maneira anônima. Se eventualmente for uma empresa menor, que ela não tiver ainda, ou ainda não tenha constituído esse canal de denúncias, o empregado que sofreu, a vítima, né, ele pode procurar o departamento pessoal da empresa, pode relatar essas denúncias sofridas, o assédio, ele também pode procurar o próprio sindicato da categoria, para que ele tenha ali um auxílio, e também sempre ele pode procurar um profissional, um advogado da área, para que ele possa orientar a melhor maneira que esse profissional vai ter de conduzir essa situação, que é uma situação muito importante. Ela traz abalos muito graves para a vida, para o dia a dia do profissional. Esse profissional pode, inclusive, ter problemas de doença em razão desse assédio, né? Por isso é um ponto muito importante. O profissional não pode se calar, ele tem que buscar ajuda, seja dentro da empresa, seja no sindicato ou através de um advogado. Caroline Gualda, advogada especialista em direito do trabalho, conversando com a gente ao vivo sobre assédio moral, assédio sexual e discriminação nas empresas. Caroline, muito obrigado mais uma vez, uma excelente tarde e até a próxima. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado.